A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje domingo, dia 6 de setembro de 2020, vamos dar continuidade aos estudos da nossa escola dominical do terceiro trimestre. Nesse terceiro trimestre nós estamos estudando escatologia. Escatologia é a doutrina, o ensino das coisas que devem acontecer no fim dos tempos. E chegamos hoje à lição de número 10, que fala sobre a vinda do Senhor em glória. A nossa leitura bíblica está lá em Mateus 24, 29 a 39. Se você estiver no celular, você pode acompanhar a leitura acionando esta setinha na parte inferior direita do seu vídeo e o texto vai aparecer. Se você quiser também fazer um acompanhamento melhor e mais completo dos nossos estudos, você pode ir na playlist do nosso canal que tem lá sobre a escola dominical, todas essas lições de escatologia. E também estamos dando um estudo no livro de Apocalipse. É muito importante esses dois acompanhamentos para você ter um quadro bem real das coisas que estarão para acontecer brevemente, conforme temos visto nessas lições. Vamos à leitura do texto lá em Mateus 24, 29 a 39, que diz assim a palavra de Deus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. É verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos da Tua graça, Senhor, nesta meditação, para que a Tua palavra, Senhor, possa trazer clareza aos nossos olhos sobre os acontecimentos que antecederão, Senhor, a Tua vinda e aqueles que fazem parte da Tua vinda, para que a Tua igreja, alerta, iluminada pela Tua palavra, Senhor, possa guardar os cuidados necessários para encontrar um coração reto naquele dia em que Tu vem buscar o Teu povo. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. A
segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo será em duas etapas. Nós já falamos em lições anteriores que se fala de segunda vinda de Jesus porque Jesus já veio uma vez aqui na Terra e morreu na cruz pelos nossos pecados. E no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e hoje está no céu, à direita de Deus. A segunda vinda de Jesus será em duas etapas, como falamos. A primeira, a qualquer momento, daquele dia e hora, ninguém sabe. Falou o texto que acabamos de ler. Depois de Jesus vir buscar a sua igreja, se você quiser saber mais a respeito, nós temos lições anteriores aí da escola dominical que fala sobre o arrebatamento da igreja. Mas depois do arrebatamento, após 7 anos, no período que a Bíblia chama de grande tribulação, Jesus virá na última batalha, a batalha do Armagedon. Na lição de hoje, não veremos acerca do arrebatamento, mas dessa segunda etapa da vinda de Jesus, conhecida entre os teólogos como a vinda do Senhor em glória, que é o título da nossa lição. Algumas coisas nós devemos saber acerca da doutrina da segunda vinda. Primeiro que depois da doutrina da salvação é a doutrina mais mencionada na Bíblia Sagrada. Mesmo assim, multidões de cristãos, como as virgens loucas da parábola de Jesus, estão descuidados. Precisamos tomar muito cuidado nesse tempo, porque a vinda de Jesus se avizinha. A vinda de Jesus reúne em si a bem-aventurada esperança do crente. O apóstolo Paulo escreveu a Tito, lá no capítulo 2 desta epístola de Tito, no versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo conforta e anima Tito. Passavam grandes tribulações naquele tempo, como passamos hoje, nos dias atuais, de forma diferente. Antes, nos tempos de Paulo, a igreja estava sendo perseguida. Hoje, a igreja está sendo zombada e muitos irmãos estão entristecidos com os acontecimentos. Mas Paulo nos anima, ele diz assim, olha, aguarde a bem-aventurada esperança, que nosso Senhor Jesus Cristo, um dia ele virá com grande glória. Infelizmente, nem todos creem na vinda de Jesus. Parafraseando Paulo, se Jesus não vem, é vã a nossa pregação. Então, urge que todo crente em nosso Senhor Jesus Cristo creia que Jesus virá e espere ansiosamente pela sua vida, aguardando essa bem-aventurança. Uma pergunta que pode estar ocorrendo no coração dos ouvintes é: aonde está a promessa bíblica da vinda de Jesus?
Nós podemos ler, por exemplo, lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 3, que diz assim: quando eu for, palavras de Jesus, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E no verso 18 ele completa: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, não é para ninguém ficar com medo. Jesus não vai nos abandonar jamais. O apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, ele vê a igreja ao lado de Jesus nesse período da sua segunda vinda. Lá em Apocalipse 19:6, diz assim: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Nós lemos os textos abreviadamente, mas você pode fazer uma leitura mais estendida. Se você lá ler esse capítulo 19 de Apocalipse, você vai ver que João está tendo uma visão da igreja em glória no céu, com Jesus, gritando, dando aleluia, dando glórias, pois o Senhor, Deus é todo-poderoso e agora reina para sempre. Haverá sinais que precedem a vinda de Jesus. Lá em Lucas 25 diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O que haverá no tempo da vinda de Jesus? Haverá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo nós já vimos em lição anterior, em que os crentes receberão galardão pelas suas obras feitas aqui na terra. Por isso, a igreja deve estar vigilante. Não somos salvos por obras, somos salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas as nossas obras são fruto do nosso amor a Jesus. O apóstolo Tiago fala: olha, você mostra a sua fé e eu mostro as minhas obras. Ou seja, não basta apenas crer em Jesus, precisa fazer por Jesus. Por isso a igreja deve estar vigilante. Uma outra pergunta que surge: como será a maneira da sua vida? Haverá, como disse, no final desses 7 anos de grande tribulação, uma batalha chamada Batalha do Armagedon, porque vai ser num lugar que hoje lá em Israel se chama Armagedon. É uma planície que já foi palco de várias batalhas. Lá em Apocalipse 16:16, diz que os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse 19:19, a palavra de Deus diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Então, no final desse período de grande tribulação, o anticristo vai se levantar contra o povo de Israel para tentar destruí-lo, mas aí Jesus conosco, a igreja,
romperá os céus e vencerá esta batalha. Jesus virá triunfante, como diz Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Jesus virá visivelmente. Apocalipse 1:7 adverte as nações da terra. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vai ser de lamentação, porque Jesus vem com a sua igreja para julgar as nações da terra, que estarão em grande destruição, porque já passaram por muitas pestes, muitas guerras, muitas destruições, muitos sinais dos céus, terremotos, coisas terríveis acontecerão durante esses 7 anos de grande tribulação, como nunca houve na face da terra. E Jesus virá com seus santos e anjos, lá em Judas, versículos 14 e 15, Judas só tem um capítulo, diz assim: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra eles. Hoje estamos vendo coisas abomináveis acontecer na terra. E os homens estão se alegrando com ela e procurando cada vez mais legalizar as coisas abomináveis aos nossos olhos. No entanto, um dia Jesus virá e julgará toda obra de impiedade que impiamente cometeram. Só para ilustrar, lá na Califórnia, estado americano, os californianos estão com uma lei lá no seu parlamento, em andamento. Os estados americanos, eles são independentes, têm as suas próprias leis. E lá eles estão querendo permitir, ou seja, não punir aquele que abusar de uma criança, desde que a diferença da criança para esse que abusou seja inferior a 10 anos. Ou seja, se um jovem pegar uma criança de 10 anos, e for a primeira vez, essa lei pretende não puni-lo. Isso é ou não é uma abominação? E é isso que Jesus virá destruir e condenar, essas obras de impiedade que estamos vendo nos dias atuais. As vestiduras de Jesus estará salpicada de sangue. Diz lá em Apocalipse 19:13. E estava vestido numa veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. É a palavra que condena o homem. É a que salva e é a que condena. Quais são os propósitos
da vida de Jesus. Já estamos falando disso, julgar as nações. Apocalipse 19:14 disse, seguiram-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Verso 15, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Um outro propósito da vinda de Jesus é revelar as coisas ocultas. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará o desígnio dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. O outro propósito é libertar e abençoar a criação. A criação atualmente sofre. O apóstolo Paulo nos lembra lá em Romanos 19:22, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O outro propósito da vinda de Jesus é derrotar o anticristo e prender Satanás. Apocalipse 20, verso 1 e 2, diz assim, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E iniciará um período chamado milênio. Nós não estaremos estudando isso aqui agora, veremos no futuro lá no estudo que estamos fazendo do livro de Apocalipse. E, por fim, um dos propósitos da vinda de Jesus é implantar o reino milenal. Apocalipse 23 diz assim, lançou-o no abismo e ali encerrou e pôs o selo sobre ele, falando do diabo, para que não mais engane as nações, até que 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Que Deus abençoe os irmãos. Você, meu ouvinte, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, faça isso hoje, porque Jesus está às portas. Essas coisas vão acontecer e um julgamento pesado cairá sobre a humanidade que rejeita a palavra de Deus. Mas nós que perseveramos na doutrina das coisas reveladas pelos santos profetas e apóstolos na palavra de Deus, guardamos essa semente no coração para não pecarmos contra o Senhor, aguardando ansiosamente pela sua vinda. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui, depois de meditarmos na Tua palavra, sabemos quão glorioso será a vinda do Teu Filho para reinar sobre as nações, prendendo a antiga serpente Satanás, o anticristo, o falso profeta, jogando-os
no lago de abismo de fogo, trazendo paz sobre esta terra, Senhor. A tua igreja anseia, esperançosa por esses dias. Guarda-os, Senhor, de todo mal. Abençoa aquele que está nos ouvindo, Senhor, neste momento. Quebranta o seu coração para que entregue a sua vida a Ti, Senhor. Eu oro por esses também, para que a Tua palavra penetre até a divisão da alma e do espírito e revele a Tua verdade, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.